Vamos lá, poetas. Pensem no pedido ou nos pedidos e soprem comigo a velhinha, porque onde tem aniversário, tem, é óbvio, bolo. Soprem comigo. Muito boa tarde, poetas, todos os poetas, literatos, amantes da literatura, da poesia, professores, educadores em geral. Muito obrigado pela presença nesta live. Não importa o momento em que você estiver assistindo esse vídeo transmitido ao vivo, hoje, dia 20 de outubro de 2022, uma data muito especial, muito simbólica para a Casa do Poeta do Rio de Janeiro. Muito prazer a quem não me conhece. Eu sou Jackson Lacerda, presidente da Casa do Poeta do Rio de Janeiro. Estou aqui nessa live hoje em celebração ao Dia do Poeta, com o objetivo de homenagear a poesia, claro, e homenagear a todos os poetas, todos esses artífices da palavra que engrandecem a nossa vida com a arte literária. Hoje é uma data muito especial, muito simbólica, porque é o aniversário de criação da Casa do Poeta do Rio de Janeiro. Isso aconteceu no dia 20 de outubro de 1990, então, portanto, hoje a Casa do Poeta do Rio de Janeiro celebra 32 anos de existência. A Casa do Poeta do Rio de Janeiro nasceu dos poetas que já vinham desenvolvendo cultura e fomentando literatura e poesia na região de Jacarepaguá, Praça Seca e Rio de Janeiro como um todo, já nos anos 70, nos anos 80. A partir do surgimento, do nascimento da Ciranda de Poesia de Jacarepaguá, no dia 20 de outubro de 1980, então, portanto, hoje também é aniversário de 42 anos da Ciranda de Poesias, que nasceu como Ciranda de Poesias da Biblioteca Popular de Jacarepaguá, se transformou em Ciranda de Poesias de Jacarepaguá e hoje carregamos a denominação através da Casa do Poeta do Rio de Janeiro, é a Ciranda de Poesias da Casa do Poeta do Rio de Janeiro, a Ciranda de Poesias do Rio de Janeiro, que em breve estará de volta. Foram quase 4 décadas ininterruptas de fomento à literatura e revelando novos talentos, e eu tenho a grata satisfação e a honra de ter sido revelado nesse evento, na Ciranda de Poesias de Jacarepaguá. Eu peço a você que está nessa live ou que está chegando agora, assim que você chegar, que você, por gentileza, compartilhe esse vídeo, se possível no modo público, se você quiser e se você puder, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo literário e de poesia e de artes de um modo geral. Compartilhe, por gentileza, esse vídeo, podendo. Estamos aqui no Facebook e nós vamos fazer uma promoção. Daqui a pouco eu vou deixar mais pessoas entrarem, eu vou anunciar qual é a promoção que a gente vai estar fazendo aqui, porque esse é só o primeiro evento virtual em celebração ao aniversário de nascimento da Casa do Poeta do Rio de Janeiro, também de nascimento da Ciranda de Poesias do Rio de Janeiro e homenagem ao Dia do Poeta, homenagem a todos os poetas. Eu vou sortear um livro, esse livro aqui, ó, que vocês estão vendo no mural, é o meu livro que eu lancei celebrando 30 anos de poesia. Quando eu fiz, já se passaram alguns anos, daqui a pouco eu estarei me encaminhando para celebrar 40 anos de poesia, de artes literárias. E quando eu lancei esse livro recentemente, eu contei com o prefácio de um grande amigo meu, Jorge Ventura, um grande poeta, presidente da Associação Profissional de Poetas do Estado do Rio de Janeiro, a APERJ, que nasceu quase junto ali no mesmo período, no finalzinho dos anos 80. Em 1989 nasceu a APERJ e em 1990 nasceu a Casa do Poeta do Rio de Janeiro. E com um detalhe muito peculiar em comum, Antônio Cerqueira Lima, um grande poeta do Rio de Janeiro, foi um dos cofundadores tanto da APERJ quanto da Casa do Poeta do Rio de Janeiro. Somos instituições co-irmãs. Então, eu peço a você que esteja interessado no livro,
que queira participar do sorteio ao final desta live, que digite aí nos comentários: eu quero livro. É só digitar essa frase aí nos comentários dessa live: eu quero livro. Ao final dessa transmissão eu vou sortear aleatoriamente um nome que precisará estar presente no Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá no próximo sábado, na Praça Seca, quando nós daremos continuidade a esta celebração que nós estamos começando virtualmente hoje. E aí lá você vai poder pegar, retirar o seu livro comigo e vai levar autografado se assim desejar. É uma oportunidade única de receber o livro lá presencialmente. Caso você ganhe o livro, seja sorteado, não possa ir por qualquer motivo, o livro será sorteado para outra pessoa lá presente. Nós não podemos deixar de iniciar este momento de celebração sem citar Alaide Bernardo, que também é um momento de celebração do seu aniversário, que foi comemorado no último dia 6 de outubro. Então, Alaide Bernardo é uma das mais importantes pessoas no sentido da poesia de Jacarepaguá, Praça Seca e Rio de Janeiro e Brasil. Vamos às histórias ao longo dos roteiros dos acontecimentos e fatos, até chegarmos aos dias atuais. Tudo começa com a poeta Cecília Meirelles. A poeta Cecília Meirelles foi amiga de infância, estudou na mesma escola, junto, companheiras de sala de aula, tanto na infância quanto na adolescência e início da vida adulta, com a professora Dila Silvia de Sá, que ainda não era professora, óbvio, estou falando das crianças Cecília Meirelles e Dila Silvia de Sá, que foram muito amigas. Ao longo dos tempos, depois no início já da fase adulta, a poeta Cecília Meirelles alcançou a notoriedade que todos nós já conhecemos, é hoje um dos grandes ícones da literatura brasileira, se não mundial, e um dos grandes nomes da poesia brasileira. Cecília Meirelles e Dila cresceram juntas, estudando juntas nas mesmas escolas e sendo amigas. A Dila, em determinado momento, os caminhos se desvencilharam e a Dila, professora Dila Silva de Sá, se tornou professora, se dedicou integralmente à educação. Ela, a Dila Silva de Sá, ela foi responsável, uma das corresponsáveis, pela fundação da Escola Sobral Pinto, lá na Rua Barão, número 1180, Jacarepaguá, onde, em anexo, no mesmo terreno, na mesma área física, foi erguida a Capela de São Tomás de Aquino, uma capela católica no mesmo espaço físico da escola, e ao longo do tempo a escola continuou funcionando como funciona até hoje, e a Capela de São Tomás de Aquino aos poucos foi ficando em desuso, até que em dado momento ela ficou parada as suas atividades, mas ainda ali em anexo a Escola Sobral Pinto, cuja uma das pessoas responsáveis pela sua fundação foi a professora Dila Silvia de Sá. A professora Dila Silvia de Sá também foi professora da Escola Honduras, em Jacarepaguá, e em dado momento, ali na Praça Seca, onde a Dila sempre morou, ela fundou com recursos próprios, isso mesmo, ela meteu a mão no bolso, tirou dinheiro do próprio bolso para fundar a Biblioteca Popular de Jacarepaguá. A Biblioteca Popular de Jacarepaguá foi fundada por Dila Silvia de Sá, e era uma biblioteca particular, mas aberta, óbvio, a toda a população, a toda a comunidade. Em dado momento, o Estado encampou a biblioteca passou a ter o seu acervo, a ter o seu gerenciamento pelo Estado do Rio de Janeiro, que à época ainda era a capital da República e era o gestor de todas as bibliotecas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, após a transferência da gestão para o Estado, Dila Silvia de Sá, que permaneceu como gestora da Biblioteca Popular de Jacarepaguá, recebeu a companhia de uma daquelas que teriam se transformado em uma das suas maiores amigas, a exemplo do que ocorreu com a poeta Cecília Meirelles. Estou falando de Alaide Bernardo, que veio para a Biblioteca Popular de Jacarepaguá trabalhar junto com Dila Silvia de Sá e gerir e organizar e administrar a biblioteca e fomentar cultura, fomentar literatura, fomentar poesia, juntamente com a professora Dila. Em 1980, Alaide Bernardo,
junto com Dila Silva de Sá, à frente da gestão da Biblioteca Popular de Jacarepaguá. A professora Dila Silva de Sá já estava idosa, estava então com 80 anos. Em 1980, a Alaide Bernardo teve a grande ideia de criar e inventar um concurso de poemas para homenagear a grande amiga, fundadora da Biblioteca Popular de Jacarepaguá e professora e poeta Dila Silva de Sá. Criou um concurso de poemas para homenagear a Dila e para impulsionar novos talentos na poesia, para fomentar a poesia. E ela criou a Ciranda de Poesias da Biblioteca Popular de Jacarepaguá, o primeiro nome da ciranda. Na primeira ciranda, que foi realizada na sede da Biblioteca Popular de Jacarepaguá, com a presença da professora e poeta Dila Silva de Sá, a homenageada, a Alaide Bernardo teve a ideia também de, a cada edição da ciranda, homenagear um poeta da comunidade, um poeta patrono, escolher um poeta para ser o patrono, o homenageado daquele ano da ciranda. A primeira patrona da Ciranda de Poesias da Biblioteca de Jacarepaguá foi a professora e poeta Dila Silva de Sá, que estava presente na biblioteca na realização da primeira ciranda, isso em 1980. Em 1982, Dila Silva de Sá faleceu e, posteriormente a isso, por quase 4 décadas ininterruptas, Alaide Bernardo, à frente da gestão da Biblioteca de Jacarepaguá, ela carregou, fomentou e fez acontecer, de fato, a Ciranda de Poesias, anualmente, sempre no dia 20 de outubro de cada ano, ou numa data próxima, mas celebrando e homenageando o dia 20 de outubro, o Dia do Poeta, e todos os poetas, e fomentando cultura, incentivando novos talentos. É um concurso de poemas com 4 categorias: mirim, infanto-juvenil, juvenil e adulto, ou seja, para as crianças, para pessoas de todas as idades concorrerem entre si com paridade de possibilidades. E ao longo da ciranda, a Dila faleceu em 1982, mas a ciranda continuou sendo bravamente carregada pela Alaide Bernardo. Eu estou falando o nome da Alaide Bernardo porque ela foi uma das principais responsáveis, mas é óbvio que ao longo do tempo ela foi agregando uma equipe responsável também que trabalhou junto com ela. São nomes é uma lista muito grande de nomes, e eu peço até perdão por não citar o nome de todas as pessoas, para não cometer a gafe de não citar todos, mas ao longo dos tempos ela foi angariando os artistas, os poetas de Jacarepaguá, Praça Seca e do Rio de Janeiro, que iam para a Biblioteca Popular de Jacarepaguá fazer poesia, fazer rodas de poesia, recitais de música, shows musicais, apresentações teatrais. Então se transformou num grande celeiro, num fomento de cultura e de artes e de poesia a Biblioteca de Jacarepaguá, graças a Alaide Bernardo. E outros poetas foram se agregando. Foi fundada a Associação de Amigos da Biblioteca Popular de Jacarepaguá, através das quais muitos poetas brilhantes passaram por lá, como Antônio Cerqueira Lima e Romildes de Meireles. Guarde esses 2 nomes importantíssimos. Na segunda metade dos anos 80, da década de 1980, a ciranda, e os movimentos, os eventos culturais, artísticos e de poesia que aconteciam na Biblioteca Popular de Jacarepaguá já não cabiam mais, porque as pessoas iam vindo de todos os cantos do Rio de Janeiro. A própria Ciranda de Poesias começou a receber inscritos de todo o Brasil, haja visto os mecanismos de cultura oficiais se interligavam em comunicação, lembrando que é uma época que não existia internet, muito menos nos padrões que nós temos hoje de comunicação, de comunicabilidade. Então, choviam inscrições de todos os lugares, de todas as cidades do Brasil para concorrer à Ciranda de Poesia, que se transformou numa tradição no Rio de Janeiro. Então, em alguns momentos, a ciranda foi realizada em espaços cedidos pela comunidade de Jacarepaguá, como em alguns clubes. A ciranda passou por todos os clubes da Praça Seca, em alguns outros espaços, casas de festa, porque o espaço físico da Biblioteca de Jacarepaguá não comportava mais o evento, porque era muita gente. Vocês não têm noção.
As pessoas chegavam na biblioteca, a biblioteca lotada, e o evento continuava rolando na rua. Se dividia em música lá dentro, poesia na calçada, apresentação teatral do outro lado da calçada. E era uma loucura muito gostosa, muito prazerosa. Diversas amizades e diversos poetas passaram por ali. Muitos nasceram ali, como é o meu caso. Eu tenho uma grata satisfação de ter nascido como poeta deste movimento. Então, na segunda metade dos anos 80, percebendo que a capela de São Tomás de Aquino, anexa à Escola Sobral Pinto, estava abandonada, se deteriorando, caindo aos pedaços, popularmente falando. Antônio Cerqueira Lima, Romildes de Meireles e Alaide Bernardo, Associação de Amigos da Biblioteca Popular de Jacarepaguá, artistas de Jacarepaguá e do Rio de Janeiro, poetas de toda a cidade se reuniram, capitaneados por Alaide Bernardo, Antônio Cerqueira Lima e Romildes de Meireles, para organizar um movimento de reivindicação junto ao poder público estadual, que era o responsável pelo espaço Capela de São Tomás de Aquino, naquele momento, reivindicando que aquele espaço fosse, que o governo interviesse para entregar, reformasse para entregar à população de Jacarepaguá, que necessitava de um espaço físico adequado para apresentar a sua produção cultural, literária, poética, que estava efervescendo ali na metade dos anos 80, e não tínhamos espaço físico para isso. Então, houveram algumas relutâncias, óbvio, né, porque depende de orçamento, depende de uma série de burocracias estatais. Então, eu fui particularmente convidado, carregado nos braços por Romildes de Meireles, Antônio Cerqueira Lima e Alaide Bernardo, para participar de muitas dessas reuniões, de muitas dessas apresentações artísticas, recitais de poesia. Recitamos poesia na calçada em frente ao Centro Cultural Municipal Professora Adila Silva de Sá, várias vezes, na Praça Seca, ali no Coreto, e nas calçadas da Praça Seca, nós éramos frequentes ali fazendo os nossos recitais, e as pessoas, os transeuntes, passavam e compartilhavam aquilo, participavam, algumas pessoas se dispunham a ler um poema. Era um ambiente muito agradável de produção literária, sobretudo, mas todas as artes, todos os artistas se comungavam naquele movimento que passou a acontecer ali, desde a professora Adila Silva de Sá, Cecília Meireles, professora Adila Silva de Sá, Alaide Bernardo, Antônio Cerqueira Lima, Romildes de Meireles, e eu tive a felicidade, a bênção divina de ter sido apadrinhado, eu posso dizer tranquilamente, adotado como um filho por Antônio Cerqueira Lima, Romildes de Meireles e Alaide Bernardo e tantos outros poetas, amigos e amigas da Associação de Amigos da Biblioteca de Jacarepaguá, para participar desses eventos. Eu não sabia, não tinha a menor noção, eu era um garoto, eu era um jovem ali saindo da adolescência, não tinha a menor noção da grandiosidade do que estava representando aquele movimento ali. O fato é que eu estava ali porque na terceira edição da Ciranda de Poesias eu participei, porque eu era morador de Irajá, estudante da Escola Municipal Rodrigo Otávio Filho, tinha uma professora lá chamada Sérvula Júlia, que também ajudava a sua irmã a difundir os eventos de literatura e de cultura, e a sua irmã era ninguém menos do que Alaide Bernardo. Sérvula Júlia, irmã de Alaide Bernardo, levou ao conhecimento ali do bairro de Irajá, através da Escola Municipal Rodrigo Otávio Filho, a existência da efervescência cultural que estava acontecendo na Biblioteca Popular de Jacarepaguá, promovida por Alaide Bernardo, e das cirandas de poesia. Então eu estive presente, ainda garoto, com um grupo de alunos da escola, na terceira ciranda, e na quarta ciranda de poesias da Biblioteca Popular de Jacarepaguá eu participei e nunca mais parei. Ganhei algumas premiações em vários momentos. Havia também a premiação para o melhor intérprete. Então, além do texto, além do melhor texto dentre essas categorias, nessas categorias também se premiava o melhor intérprete. Então os músicos, os atores também se empenhavam muito, os próprios poetas se inspiravam em elaborar performances para apresentar bem o seu poema. Eu tive a grata satisfação de participar de quase todas, só não participei da Mirim, já entrei na Infanto Juvenil, porque eu já tinha 11 para 12 anos, ou seja, já atingi a idade fora da categoria Mirim, mas todas as outras categorias eu participei como concorrente. E depois
de um determinado tempo, como ano a ano, a organização da ciranda de poesias sempre escolhia um poeta, um escritor para ser homenageado em cada ciranda como o patrono da ciranda. Em uma dessas cirandas, eles resolveram, os organizadores, Romildo de Meireles, Antônio Cerqueira Lima e Alaide Bernardo, resolveram escolher o meu nome para ser o patrono de uma das cirandas. Isso eu já adulto, já vinha participando dos concursos na categoria adulto. Depois disso, por uma questão óbvia e ética, eu não mais participei como concorrente, mas fui convidado a participar como jurado durante vários anos. Fui julgador dos poemas nas cirandas de poesia da Biblioteca Popular de Jacarepaguá. E depois, com o passar do tempo, passei a ser organizador também. Sempre participando ali das atividades da Casa do Poeta do Rio de Janeiro, que foi fundada, eu já disse e repito, no dia 20 de outubro de 1990, e na década de 90, então, nós fomentamos muita cultura através da Casa do Poeta do Rio de Janeiro. Hoje é, portanto, a celebração de 42 anos de nascimento da Ciranda de Poesias da Biblioteca Popular de Jacarepaguá, que hoje se chama Ciranda de Poesias do Rio de Janeiro, que está ausente há alguns anos, inclusive em função do período pandêmico que recentemente passamos, mas que em breve estará de volta, e nós temos muitas notícias boas, furos de reportagem mesmo, para trazermos ao conhecimento de todos no próximo sábado, onde daremos continuidade a essa celebração do Dia do Poeta e dessas festividades todas de aniversário da Casa do Poeta, de aniversário da Ciranda. Isso vai acontecer no próximo sábado lá no Centro Dila. Então, hoje, além de tudo, é também homenagem a todos os poetas, porque hoje é uma data simbólica muito especial, que é o Dia do Poeta. A festa, e também nós aproveitamos essa oportunidade para celebrar e desejar muitas felicidades a Alaide Bernardo, que no último dia 6 de outubro completou mais um aniversário, mais um ano de vida entre nós. É uma grata satisfação usufruir da companhia, da sabedoria, da inteligência de Alaide Bernardo, criadora da Ciranda de Poesias de Jacarepaguá, uma das figuras mais importantes no fomento da poesia aos poetas e da cultura em Praça Seca, Jacarepaguá e Rio de Janeiro. Alaide Bernardo, um símbolo que ainda está entre nós, graças a Deus. Essa festa que começou hoje, aqui, nesse vídeo, nesta transmissão, nesta live, em homenagem ao Dia do Poeta, ela continuará presencialmente no próximo sábado, anotem aí, dia 22 de outubro, depois de amanhã, com início às 14h30, no Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá, na Rua Barão, número 1180, Praça Seca, pertinho do BRT Praça Seca. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, lá em meados dos anos 80, quando eu disse que a Capela de Santo Tomás de Aquino estava abandonada. Capitaneados por Antônio Cerqueira Lima, Romildo de Meireles, Alaide Bernardo, todos nós, artistas e poetas de Jacarepaguá, nos organizamos reivindicando aquele espaço para que fosse transformado em um espaço cultural e para ser entregue à comunidade de Praça Seca, Jacarepaguá e Rio de Janeiro. E conseguimos, lutamos um pouquinho, mas conseguimos dobrar o governo do Estado, que entregou o Centro Cultural, que óbvio, né, nós impusemos um nome, sugerimos um nome, que aquele espaço, quando ficou decidido que seria entregue à população como um espaço cultural, que o nome teria que ser Professora Dila Silva de Sá, porque era uma figura importantíssima no fomento e no desenvolvimento da cultura, da literatura, das artes, e na Praça Seca, em Jacarepaguá e no Rio de Janeiro como um todo. Então não houveram muitas conversas em relação a isso, foi acatado, e o Centro Cultural Professora Dila Silvia de Sá foi entregue à população da cidade do Rio de Janeiro em dezembro de 1989, ainda sob a gestão do governo do Estado. Nós, os poetas, nos sentimos tão orgulhosos e felizes por esta realização que o próprio governo do Estado entregou as chaves inicialmente na mão
de nós poetas, os poetas da Casa do Poeta do Rio de Janeiro, que se encontravam na Biblioteca Popular de Jacarepaguá. Romildes de Meireles, um grande amigo, ele tinha a chave do Centro Cultural na casa dele. Nós íamos, quando tinha eventos, quando alguém agendava eventos no Centro de Vila, nós íamos lá, metíamos a chave na fechadura e abríamos para os poetas, para os músicos, para os artistas em geral, para todos aqueles que quisessem fazer cultura e apresentar o seu trabalho e organizar a sua agenda cultural. Com o passar do tempo, o Centro Cultural Professora Dila Silva de Sá foi municipalizado e hoje se encontra sob a gestão da Secretaria Municipal de Cultura do município do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio de Janeiro, e para nossa felicidade está bombando hoje o Centro Cultural Municipal, e graças à internet também temos vários eventos, inclusive online, acontecendo durante o período pandêmico, não pararam de acontecer. Temos todas as artes, todos os segmentos artísticos muito bem representados, sendo inclusive eventos de educação, que também é uma das bandeiras, não somente de arte, de cultura, de literatura, de poesia, mas também de educação. Tem muitos eventos educativos ocorrendo regularmente no Centro Cultural Municipal Professora Dila Silva de Sá, que está aberto a toda a população. Muito obrigado e parabéns à Prefeitura do Rio de Janeiro, à Secretaria Municipal de Cultura, a Avani de Assis, Valéria, Renata, e me perdoe se eu não cito todos os nomes, mas a toda a equipe de gestão do Centro Cultural Municipal Professora Dila Silva de Sá, que atualmente desenvolve um excelente trabalho, fomentando muita cultura, muita arte, muita educação para a Praça Seca, Jacarepaguá, e para toda a população do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado. A memória de Antônio Cerqueira Lima, de Romildes de Meireles e de tantos outros poetas e artistas que não se encontram entre a gente, mas que lutaram bravamente para que esse centro cultural se transformasse no que ele é hoje. Ela está muito bem honrada e muito bem representada, e eu, como presidente da Casa do Poeta do Rio de Janeiro, me sinto muitíssimo honrado e abençoado com isso. Alaide Bernardo, Antônio Cerqueira Lima, Alaide Bernardo, Antônio Cerqueira Lima e Romildes de Meireles e alguns outros foram presidentes da Casa do Poeta do Rio de Janeiro, que foi fundada, como eu já disse, no dia 20 de outubro de 1990, está hoje, portanto, completando 32 anos. E no ano de 2008 para 2009, eu fui convidado por Antônio Cerqueira Lima, Alaide Bernardo e Romildes de Meireles para assumir a presidência da Casa do Poeta do Rio de Janeiro, haja vista o passar do tempo, né? A idade já não permitia mais que os poetas conduzissem as atividades da Casa do Poeta do Rio de Janeiro como necessário seria, e então eu fui procurado por Alaide Bernardo, por Antônio Cerqueira Lima e Romildes de Meireles, que naquela ocasião era o presidente, foi o último presidente antes de eu entrar, de eu iniciar a minha gestão, e eles me ofereceram e me elegeram por aclamação, me nomearam presidente da Casa do Poeta do Rio de Janeiro, cargo que eu ocupo até a presente data, até o momento. Então, com isso, em 2009, eu assumi a presidência da Casa do Poeta do Rio de Janeiro. De lá para cá, realizamos e fomentamos muitos trabalhos relacionados à literatura, cultura. Produzimos e programamos e realizamos em várias ocasiões a Ciranda de Poesias de Jacarepaguá, que, como eu disse, devido a vários fatores de força maior, ficou suspensa durante um pequeno período de tempo, período pandêmico também. Mas nós temos uma grande surpresa relacionada à Ciranda para divulgar presencialmente no próximo sábado, lá no Centro Dila. Por favor, estejam todos presentes lá. Levem o seu poema, porque haverá um microfone aberto. Então, a Casa do Poeta tem a grata satisfação de agora, graças também aos eventos, aos artifícios e às ferramentas eletrônicas, poder chegar a um número maior de pessoas, e continuaremos não só no Centro Cultural Dila Silva de Sá, mas em todos os aparelhos culturais possíveis do município do Rio de Janeiro. E onde quer que nos convide, os poetas, a Casa do Poeta do Rio de Janeiro estará presente, porque a nossa razão de ser, a razão de existência da Casa do Poeta do Rio de Janeiro é o fomento à poesia e aos poetas. Então, para a gente é um grande prazer contribuir com os eventos, estar nos eventos e levar o nome da poesia, porque sem poesia não há poeta, sem poeta não há poesia. A poesia tem que estar fortalecida
e unida com os seus diversos movimentos para que os poetas possam se sobressair com os seus respectivos trabalhos. É assim que funciona, é natural, é humano. No próximo sábado, dia 22, a partir das 14h30, então, a extensão desse encontro virtual ocorrerá no Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá, na Rua Barão, número 1180, Praça Seca, pertinho do BRT Praça Seca. Vai haver tarde de autógrafos, poesia, recital, música, sorteios de livros, muitas surpresas. Vão ser divulgadas muitas surpresas, muitas notícias quentinhas e boas em primeira mão lá nesse evento. Vai haver o microfone aberto, portanto, você poeta, você autor, você apaixonado por poesia que quiser levar o seu poema, leve e dê o seu recado lá, microfone aberto para todos os presentes. Haverá a participação especial do poeta. As participações especiais dos poetas Jorge Ventura, atual presidente da Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro, a PERJ, juntamente com Antônio Gutmann, relançando o livro Trio Patinhas, Trio em um escracho lírico. Esse livro estará sendo relançado lá e Jorge Ventura e Antônio Gutmann estarão fazendo uma performance, uma apresentação. Também haverá apresentação e tarde de autógrafos da poeta Fátima Parente, que estará lá presencialmente relançando o seu mais recente livro de poemas, Ramalhetes de Amor. Então compareçam e é uma oportunidade de levar o livro autografado para casa. Além de ganhar vários livros gratuitamente, o evento é gratuito e livre para todas as idades. Convide quem você quiser, leve suas crianças, leve toda a família. Também teremos a participação especialíssima do músico Marcelo Bonavitae, do movimento Rap da Pracinha, da Praça Seca, na animação musical. O movimento Rap da Pracinha é um movimento jovem muito bacana, que tem música, tem rap, tem teatro, tem grafite, tem uma série de atividades relacionadas ao rap, que é um movimento que lá nos Estados Unidos tem a sigla RAP, Rhythm and Poetry, que quer dizer ritmo e poesia. Então nada mais poético do que o rap. E haverão manifestações musicais através da apresentação e da animação do Marcelo Bonavitae, músico que estará fazendo participação especial no próximo sábado junto com a gente. Convite aberto a todos os poetas, a todas as pessoas. Compartilhe esse vídeo, por favor. Você terá a oportunidade de estar com vários poetas nesse próximo sábado, conversando, trocando experiências, se inteirando mais dos detalhes de toda essa trajetória que eu acabei de narrar aqui, desde a poeta Cecília Meirelles até a Casa do Poeta do Rio de Janeiro. Há uma linha do tempo umbilicalmente ligada que vem lá da poeta Cecília Meirelles, Dila Silvia de Sá, Alaide Bernardo, Antônio Cerqueira Lima, Romilde de Meirelles. E eu tenho a grata satisfação de ter sido adotado por esse movimento poético e ali ter nascido e ter completado, olha aqui, nesse livro aqui, eu completei 15 anos de poesia, contando temporariamente da minha primeira participação no concurso de poemas na minha vida, que foi justamente na Biblioteca Popular de Jacarepaguá, na 4ª Ciranda de Poesias. Então, 30 anos de poesia, eu fiz uma coletânea de todos os poemas que eu lancei em vários livros ao longo da minha vida. Fiz esse lançamento e fiquei muito feliz. Esse livro estará lá sendo sorteado, dentre vários outros títulos, para todas as pessoas que estiverem lá presentes. Não, como eu citei a poeta Cecília Meirelles, não poderia terminar esta live sem uma mensagem poética muito importante e lírica, né, como era bem característico da grande Cecília Meirelles, e que tem a ver com o contexto atual de todas as pessoas. O poema chama-se Recado aos Amigos Distantes. Cecília Meirelles, no poema, disse assim: meus companheiros amados, não vos espero nem chamo, porque vou para outros lados, mas é certo que vos amo. Nem sempre os que estão mais perto fazem melhor companhia. Mesmo com o sol encoberto, todos sabem quando é dia. Pelo vosso campo imenso, vou cortando meus atalhos. Por vosso amor é que penso, e me dou tantos trabalhos.
Não condeneis por enquanto minha rebelde maneira, para libertar-me tanto, fico vossa prisioneira. Por mais que longe pareça, ides na minha cabeça, ides na minha lembrança, valeis a minha esperança. Obrigado, Cecília Meirelles. Obrigado, poeta e professora Dila Silva de Sá. Obrigado, Alaide Bernardo. Obrigado, em memória, Antônio Cerqueira Lima, Romilde de Meirelles, tantos outros poetas que fizeram e fazem parte em memória desse movimento magnífico surgido na Praça Seca, em Jacarepaguá, e que se expandiu por toda a cidade do Rio de Janeiro e pelo Brasil. Muito obrigado à Associação de Amigos da Biblioteca Popular de Jacarepaguá, hoje Biblioteca Popular Municipal Cecília Meirelles, graças a Alaide Bernardo. Em dado momento, isso foi antes do nascimento do Centro Dila, em dado momento, a Biblioteca Popular de Jacarepaguá, somente com esse nome, que era gerida pelo Estado, foi municipalizada. O município do Rio de Janeiro, então, decidiu, honrosamente, batizar, nomear cada uma das bibliotecas municipais da cidade do Rio de Janeiro com o nome de um poeta conhecido, renomado da literatura brasileira. Nesse exato momento, Alaide Bernardo deu um passo à frente, levantou o dedo e falou: opa, peraí, a Biblioteca de Jacarepaguá tem que se chamar Cecília Meirelles. Já contei o histórico aqui, há um vínculo umbilical com a Cecília Meirelles, através da poeta e professora Dila Silva de Sá. Então, Alaide Bernardo, junto com os poetas que faziam parte do movimento de artes, de poesia, de cultura dentro da própria biblioteca, que ali se manifestavam, a Associação de Amigos, toda a comunidade Praça Seca de Jacarepaguá, se uniram em abaixo-assinado e foram bater na porta do município e reivindicar: olha aqui, ó, a comunidade quer que a Biblioteca de Jacarepaguá se chame Cecília Meirelles. Houve alguma relutância porque imaginamos que internamente algum outro nome já devia estar na pauta em sugestão para a Biblioteca de Jacarepaguá. Porém, a comunidade venceu, Alaide Bernardo capitaneando mais essa importante luta cultural em sua vida, venceu, e a Biblioteca de Jacarepaguá passou a se chamar Biblioteca Popular Municipal de Jacarepaguá Cecília Meirelles. A única biblioteca da cidade do Rio de Janeiro que teve o seu nome indicado pela comunidade. Graças a Alaide Bernardo. E vai aí uma lista de nomes infinitos entre aspas, né, de importantes nomes, dentre eles Antônio Cerqueira Lima, Romilde de Meirelles. Antônio Cerqueira Lima, que em 1990 fundou a casa, foi um dos cofundadores da Casa do Poeta do Rio de Janeiro, mas que um ano antes, em 1989, ele também foi cofundador da Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro, a APERJ. Então, Antônio Cerqueira Lima fez parte de todo esse movimento aí, dessa geração dos anos 70, 80, que fomentou cultura, que produziu e que plantou muitas sementes, e eu tenho a grata satisfação, a felicidade e a bênção de ter sido adotado por todos esses poetas e estar aqui exercendo a minha vocação e a minha plenitude naquilo que for possível contribuir para a poesia e para os poetas. Eu vou pedir de novo que você compartilhe essa live para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Você quer ganhar um livro do Jackson Sala, 30 anos de poesia, que eu vou entregar em mãos no próximo sábado à tarde, lá no Centro Dila? Digita aí nos comentários dessa live: eu quero o livro. Se você digitar agora, você poderá ser sorteado e vai levar este livro. No mais, meus amigos, minhas amigas, poetas, eu tenho a grata satisfação de parabenizar todos os poetas, todos os professores, literatos de um modo geral, amantes da poesia, apaixonados por literatura, por poesia. Que todos e todas vocês tenham um maravilhoso dia do poeta, que essa data se repita por muitos e muitos anos na vida de todos vocês. Parabéns ao Centro Cultural Municipal professora Dila Silva de Sá, pelo belíssimo trabalho desenvolvido atualmente. Muito obrigado pela cessão do espaço que nós ajudamos a criar para continuarmos fomentando poesia ali. Também ali, a Casa do Poeta atua em diversas frentes
culturais e literárias na cidade do Rio de Janeiro. Agradecemos em memória Antônio Cerqueira Lima, Romildo de Meirelles e tanto uma lista de alguns outros nomes que iremos homenagear também presencialmente no próximo sábado, quando teremos a presença de alguns artistas. Enfim, será uma festa magnífica de poesia, como sempre a Casa do Poeta tem feito ao longo de toda a sua existência. A todas e todos, minhas amigas, meus amigos poetas, muitíssimo obrigado pela gentileza da audiência nesta live. Compartilhe esse vídeo. Até sábado, no Centro Cultural Municipal Professora Dila Silva de Sá, sábado 22 de outubro de 2022, a partir das 14 horas, a Festa da Poesia continua presencialmente. Um beijo do poeta!